Capítulo 12 desse nosso livro No Mundo Maior. Hoje o caso é digno de uma novelinha. Claro que durante essa semana Calderaro está ensinando o André, uma semaninha só, está ensinando o André sobre os diferentes casos de loucura. E o de hoje é interessantíssimo. Eles vão falar sobre a esquizofrenia. Então, chegaram lá na casa do doente, eles estavam funcionando assim como uma equipe de socorro, como um médico e tal, para os casos de demência, né? Então, eles chegaram lá no lugar, encontraram o doente dele, o paciente dele, que era o Fabrício, estava deitado num sofá e, como o André comentou, que chique o lugar, tapete combinando com os móveis e o teto e tudo muito requintado. Então, chegaram lá e encontraram esse doente, ele já era mais velho, e ao lado dele uma entidade muito amorosa que cuidava dele. Depois o André descobriu que era uma parente dele que ficava ali cuidando. E o Calderaro chegou e perguntou para ela assim, ele ainda tem autodomínio ou já se entregou às reminiscências desastrosas? Daí ela disse, não, ele ainda tem momentos de lucidez. Aí o André, olhando bem para o paciente, pensando, né, puxa, o que será que ele tem? Aí o Calderaro falou, André, você já estudou casos de esquizofrenia? E o André disse, ainda não, porque não era o ramo dele, mas ele sabia, assim, as deficiências da medicina nesse caso. Então, os médicos que pesquisavam somente o corpo diziam que a esquizofrenia era causada porque estragou a maquininha, e o outro lado da ciência, que estudava psicologia, dizia, não, a maquininha estraga por causa dos pensamentos da pessoa. E os dois ramos de ciência não chegavam a uma conclusão ainda. E aí o Calderaro colocou para ele, os dois têm fundos de razão muito próprios e os dois têm na raiz do problema as causas anteriores, ou seja, a ciência não vai conseguir sanar tudo, porque a maior parte dos nossos problemas são nas atividades, nas coisas que a gente já fez antes, então, ou em vidas passadas, ou os débitos que a gente tem, enfim. A reencarnação resolve muita parte dos problemas que a ciência não consegue chegar até o final. Enfim, eles iam estudar ali a esquizofrenia. Aí o Calderaro disse para ele, observa bem. E aí aqueles olhos de ver do André começou a observar a máquina física do paciente. E ele encontrou, meu Deus, ele disse, encontrou muitos desequilíbrios, a circulação estava errada, o fluxo de pensamentos intervia, causava grandes dificuldades nesse cérebro, nesse sistema nervoso, e a máquina não tinha como funcionar direito porque o homem estava todo errado. Aí ele disse assim, ascultei-lhe o íntimo, ficando aterrado, a palavra que ele usa, né? Ficando assim, assustado com o que ele encontrou. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior do cérebro mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação no movimento, nos sentidos, eram visíveis. E ele ficou impressionado com o tamanho da degeneração desses órgãos. E aí o Calderaro disse, repara agora no funcionamento da mente, analisa a mente dele. Aí ele foi pesquisar a mente do Fabrício e ele percebeu, meu Deus, o homem ficava ensimesmado, ou seja, nada do ambiente interessava para ele. Ficava só ali nos pensamentos. Por isso que ele estava estirado lá, estava deitado lá naquele sofá e o mundo podia acontecer o que fosse, ele não prestava atenção, estava prestando atenção somente no mundo íntimo dele. E o que o André conseguiu ver ali das imagens que o homem estava projetando para dentro dele era o seguinte, um velhinho falando sobre a necessidade dele de ajudar os irmãos. Então eram 4 filhos, o velhinho estava morrendo, moribundo, estava dizendo para ele, você pode cuidar dos teus irmãos? Então o senhor que estava morrendo tinha deixado bastante dinheiro, uma herança bem gorda, e esse Fabrício, pegou a herança dos irmãos e deixou os 3 irmãos na miséria. Era isso que ele ficava pensando. Ficava o tempo inteiro pensando nisso, ele não conseguia nem enxergar a vida, porque ele estava lá para dentro dele pensando nisso. E pior, ele já tinha se arrependido. Ele tinha feito isso mesmo nessa existência e já tinha se arrependido, porque ele não conseguiu ser feliz. Cada vez que a gente faz uma coisa errada assim, a gente não consegue ser feliz. Lembra dos andares ali, onde a
pessoa pode ficar. Então, no primeiro andar ela fica só nas desgraças de vingança, só energia ruim. No segundo andar ela já tem esperança, mas muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. No terceiro andar é que ela consegue sublimar, ficar feliz, ter momentos de alegria, dormir bem, comer bem, enfim. Ele ficava ali, ó, preso no primeiro andar porque ele mesmo não se perdoava. Ele mesmo achava erradíssimo o que tinha feito. A vida foi acontecendo, né? Ele roubou esses irmãos, a vida foi acontecendo, ele ficou muito rico, constituiu família, teve 3 filhos também, a vida foi indo bem. De repente, esse remorso atacava ele, de repente, essa consciência do erro não deixava ele em paz. E de tanto pensar nisso, ele foi degradando as suas células nervosas. De tanto pensar nisso que ele estava errado, ele começou a se prender. Ele mesmo se prendendo aos níveis mais baixos da consciência. E ele não conseguia ficar feliz nunca, e nem feliz, nem satisfeito, nem viver bem, nem com nada que ele tinha. Mas tinha casado com uma boa pessoa, tinha 3 filhos incríveis. Esses filhos tinham se formado, então eram 2 professores e um médico. Um desses filhos já tinha um netinho, então a vida seguiu, a vida era boa e ele não tinha condição de viver. E cada vez mais ensimesmados. Aí o Calderaro explica para o André como é que acontecia isso. Conforme esses pensamentos dele doentios, esses pensamentos de erro, a consciência do erro aconteciam, ele ia degradando as suas células e ele mesmo ia se impedindo de subir. Então ele descia esses degraus e ele ficava ali amarrado. E quanto mais tempo você permanece no primeiro nível ali, mais você degrada o teu cérebro. Então vai virando uma bola de neve e ele foi estragando todas as células, todos os sistemas nervosos e de consciência e foi ficando muito pesada a vida para ele. Por mais que ele tenha se dedicado à família dele, por mais que ele tenha feito, nunca, jamais saiu dele a consciência do erro que ele tinha cometido com os irmãos. Chegou um momento que ele foi atrás, contratou detetives para ir atrás. Lembra que naquela época não tinha internet, não tinha como achar as pessoas assim facilmente, porque já tinha passado muito tempo do erro dele. Mas quando ele conseguiu notícias desses irmãos, saber o paradeiro deles, foi horrível para ele, porque ele tinha a intenção de devolver o dinheiro, ele teve a intenção de arrumar a vida desses irmãos, ele disse, eu não vou conseguir ir para frente, mas ele nunca contou nem para a esposa, nem para os filhos o que ele tinha feito, a sociedade não sabia, a justiça humana nunca o pegou. Ele fez tudo de uma maneira tão certa, tão pensada, que ninguém nem desconfiava o que tinha acontecido lá no passado, mas ele sabia. E quando ele foi atrás desses irmãos e descobriu que os 3 já tinham morrido, e morrido de miséria, de tanto trabalhar, porque, certo, eles eram bem mais novos, né? De tanto trabalhar, 2 tiveram tuberculose e acabaram morrendo. Aí, no hospital, assim como indigente, não tem dinheiro, não. E o outro morreu também de tanto trabalhar para ajudar. Esses irmãos, de tanto passar fome, morreu por falta de vitamina. E os 3 tinham morrido. Então, ele não conseguia nem pagar o erro dele. E ele pensava no pai, e ele mesmo se via, eles não viraram obsessores dele. Olha só, diferente dos outros casos que a gente viu, né? Não viraram, mas a consciência dele não deixou ele em paz. Então, nesses momentos ali, ele ficava assim, só pensando no erro dele. Nesse momento, que o André já tinha analisado tudo, e história digna de novela, entrou no quarto a esposa do Fabrício. E ela veio trazer uma sopinha para ele. Mas, sabendo, né, que ele estava assim adoentado da cabeça, ela foi bem gentil. Ela disse, Fabrício, você não comeu nada hoje, vamos sentar, vamos comer. Ele nem respondia, ficava ali, ó, dormindo. De repente, de tanto ela insistir, ele não levantou. Brabo, gritou com ela, falou, bateu assim nas coisas. Já imaginei a comida voando, tá? O André nem disse isso, mas eu imaginei assim, em momentos de loucura, o homem gritando feito um louco e ela saindo do quarto chorando. Pois bem, aí o André ficou assustado e o Calderaro continuou, e ele disse, nesses momentos de loucura, que eu
ministro passe para ele, reorganizo as estruturas, porque depois que está tudo estragado, né, eu imagino assim, todas as pecinhas desconjuntadas, tudo estragado ali, os sistemas, só mesmo um passe energético para arrumar as situações. E claro que esses passes reorganizam o sistema por um tempinho, depois estraga de novo. Mas bem, o Calderaro deu esse passe, arrumou ali, aí ele conseguiu pensar de novo. A esposa já estava acostumada com esses momentos de loucura e sabia que não ia ter volta. Esquizofrenia assim não tem uma cura, e o pior, a pessoa, os tratamentos assim não sabe a que ponto, até que ponto a pessoa vai chegar, se tem regressão, mas uma coisa se sabe, não tem cura, né? Mas agora a gente tá entendendo, é o próprio remorso da pessoa que não deixa ela em paz. Então só vai ter cura quando ela conseguir arrumar a situação. E o André ficou pensando muito, e aí ele pensou assim, ó, mas se não tem cura isso aí, por que que o Calderaro fica atendendo ele? E o Calderaro ouviu a pergunta, porque o Calderaro tinha pouco tempo, organizava muitas atividades com muitas pessoas. Se o homem não tem cura, será que não era melhor então desencarnar de uma vez e pagar essas dívidas que ele tinha com os outros? Será que não era melhor já que não vai arrumar essa cabeça de agora? Será que não era melhor largar esse corpo e começar tudo de novo? Pronto. A pergunta foi lançada e o Calderaro respondeu para ele: não, ele não pode assim desencarnar por causa dos méritos da família. Uma família organizada e bem constituída como ele fez não merece passar pela loucura dele, pelos desvarios que ele tem merecimento de passar, mas a família não tem. A família é boa, a família presta serviço para a comunidade, para as pessoas. A família não tem culpa do que ele fez. Então, por causa dos méritos da esposa e dos filhos, ele não enlouquecia de vez. Mas o desencarne estava próximo. Ele ia deixar o corpo, só que não em loucura total, por causa da família. Que legal, né? E aí nisso o Calderaro diz, presta atenção. E o André é cheio das perguntas. Quer ver? É até engraçadinho o que ele fala. Ele diz assim, ó, mas como, o que vai acontecer com ele? O que vai ser dos dias dessa família? Será que ele vai ficar desequilibrado, completo? Como é que ele vai resgatar isso? Como é que ele vai arrumar? Já que é o remorso que está estragando ele, como é que ele vai arrumar? E a cabeça do André fervilhando, né? Ele vai ter um desequilíbrio completo depois da morte do corpo? Ele vai ficar em tempos em perturbação? O que vai acontecer? Daí o Calderaro disse, observa. Aí entra a Inês no quarto de novo e percebe que ele tá melhor, porque ele tinha crises assim, né? Daí a Inês era a esposa dele. Entra no quarto e daí ela percebe que ele tá melhor, ela fica toda felizinha. Daí ele diz, Inês, tu pode trazer aqui o Fabricinho? Olha, ele tinha um neto com o nome dele, Fabricinho. Daí ela disse, claro. Aí ela foi lá e trouxe o neto. E o netinho entrou louco por ele. O netinho já veio conversando com ele e tal. E ele disse assim pro menino, Fabricinho. A Inês saiu, né? Sabendo que os dois eram muito amigos e tal. E ele bem, assim, com a cabeça devedora, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente consegue confessar as nossas mazelas, os nossos crimes para essa pessoa quando a gente gosta muito e confia. E esse homem, o Fabrício, gostava muito do Fabricinho e confiava nele, apesar de ser um piazinho bem pequenininho. Então ele disse assim pro Fabricinho, por que você não veio de manhã? Daí o menino disse pra ele, vovô, é porque a vovó não deixou. Dele, é porque eu não tava me sentindo bem mesmo. Mas eu gosto tanto quando tu vem aqui. Daí ele disse, reza pro vô. Daí o menino rezou e ele disse, eu fico bem melhor quando você reza. E o homem perguntou pro menino, você acha que Deus perdoa até as pessoas que erram muito? E o menino pensou e disse, eu acho que Deus perdoa sempre. Daí ele continuou, mas você acha que Deus perdoa até uma pessoa que errou muito com seu pai e com seus irmãos? Aí o menino, mais para agradar o homem, disse, vovô, Deus perdoa sempre. Daí ele, que alívio, eu fico mais aliviado assim. Gente, sabe por quê? Ele confiava tanto nesse menino e estava falando desses assuntos com o menino? O menino era a reencarnação do pai dele, que tinha voltado para a família para continuar os bens, o financeiro da família. Então esse homem tinha ficado esquizofrênico, estava devolvendo tudo para a pessoa que tinha o dinheiro, estava devolvendo tudo para o pai. Então esse gurizinho, quando crescesse, ia tocar a história da família. Olha que legal, olha como a justiça é perfeita, a justiça é divina mesmo. Mas
Depois de tudo isso, o André viu, achou interessantíssimo, mas as perguntas continuavam ali. Mas como é que ele vai resgatar? Aí o Calderaro falou, mas já tinham feito tudo, já tinham olhado tudo, estava na hora de ir. O Calderaro fez um sinal para o André, vamos. Daí na saída, assim, eles conversando, aí o Calderaro disse, sim, ele vai voltar para a família, mas para isso ele vai ter que adiantar o passo, ou seja, ele vai ter que evoluir muito, ele vai ter que crescer na moral, ele vai ter que fazer muito bem para alcançar essa família. E é claro que ele vai sofrer todas as consequências dos seus atos. Claro que isso dá um medo, né? Igual quando a mãe disse assim, aguarde, conversamos em casa, a gente já sabe que deve, sabe que vai ter um perrengue. Pois é, as consequências dos seus atos eram pesadas por causa do Fabrício. Quando ele desencarnasse, claro que ele ia passar pelo umbral, claro que ele ia passar por todos os tormentos que ele mesmo tinha gerado, mas claro que ele ia passar. Então, o que estava guardado para ele não era fácil. A família que ia ter a proteção. E a família passar essa vida, ia desencarnar, ia voltar. Claro que a gente fica nesse rol familiar um bom tempo, né? E ele, para ter o direito de voltar de novo, de ser aceito de novo, ia ter que adiantar a sua evolução. Percebe? Nada fica impune, nem o de bom, nem o de ruim. Tudo que você faz, ele tinha feito bem para a família dele, para os filhos dele. Ele construiu um pedaço de bem que até ajudou, mas ele ajudou a ele próprio, mas ele tinha feito o mal antes e esse mal também fica guardado. Tudo fica guardado. Lembre disso. Na hora de tomar suas decisões, lembre disso. E se você já está resgatando, fica feliz. Fica feliz que o caminho já está adiantado. Quando a gente resgata, a gente vai ficando feliz. Quando a gente está no caminho certo, a gente fica feliz. Quando a gente acerta as situações com as pessoas, com os locais, com as dívidas que a gente tem, a gente também fica feliz. Então entenda isso. Pegue o caso do Fabrício para você e entenda. Cause o bem para a tua cabecinha. Faça o bem com as tuas mãozinhas para que você consiga ter um caminho melhor daqui para frente. E até o próximo capítulo.